O emprego de portanto, na linha 13 do texto 5, permite que se afirme que os fatos narrados acerca dos impostos fundamentam a conclusão do autor de que os problemas relativos a esse assunto precederam o regime republicano. A banca empola, fala muito, mas no final, o que ela quer? Ela quer saber se o portanto é conclusivo. Você vai lá ao texto, putz, não precisaria nem ir ao texto, né? A questão da repartição dos impostos e das competências de cada ente federativo parece, portanto, traz ideia de conclusão, item certo. Próxima. Nas linhas 1 e 2, a conjunção ou liga dois termos que se alternam e não se excluem. É aquela história do ou. Ou, lembre, ele pode ser excludente ou não. Se ele trouxer valor de escolha, é exclusão. Se não houver valor de escolha, é aditivo. Cuidado com essas questões. O ou pode ser exclusão ou adição. Então vamos ver, o que o SESP quer aí? Quer que você vá ao texto e diga se eles não se excluem. Se o ou não é excludente. Vamos ver. Ele diz aqui, ó, leia desde aqui. Sendo a informação um bem que agrega valor a uma empresa ou a um indivíduo, veja, então o que você tem que pensar numa questão como essa? Você vai olhar para a frase e vai perguntar assim, é para escolher, agrega valor só a um e não a outro? Ou pode agregar valor aos dois? Então é assim que você tem que perguntar. É só a um, é só... Ó, a informação, ela agrega valor só a um deles? Ou pode agregar aos dois? A informação agrega valor aos dois. A banca diz que são termos que se alternam e não se excluem. Não mesmo, porque esse ou é igual a e. Item certo. Questão 3. A vírgula, depois de operar na linha 4, tá vendo aqui? Tá vendo essa vírgula? É disso que a banca está falando. A vírgula, logo depois de operar na linha 4, indica que a relação entre as ideias expressas no período iniciado por então é fundamental, e as ideias expressas no período anterior seria mantida se a palavra então fosse substituída por posto que. Ora, então é fundamental, esse então é igual a logo, é igual a portanto, é conjunção conclusiva. A banca empola o discurso, mas ela está, no fundo, ela quer saber se o então é igual a posto que. Só que então é conclusivo e posto que é concessivo. Item errado, posto que é concessivo. Bora, questão 4. O emprego do termo enquanto estabelece uma oposição entre ações desenvolvidas concomitantemente por países capitalistas mais atrasados e por países capitalistas mais avançados. Para essa oposição, são considerados o domínio das técnicas blá, 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 blá. A banca empolou, mas em outras palavras, ela está perguntando assim, se o enquanto, ao mesmo tempo em que traz ideia de concomitância, e você aprendeu isso comigo, o enquanto é tempo concomitante, se traz também ideia de oposição. Traz ideia de oposição e ideia de concomitância, você só descobre isso lá no texto. Aqui no enquanto, uma ideia de oposição, ora, se você voltar aqui, só um pouquinho, não precisa ler tudo, não. Se voltar aqui, ele já diz aqui, ó, as menos sofisticadas em países mais atrasados. E aí vem o enquanto. Aí depois, países capitalistas mais avançados, mão de obra mais especializada. Ora, de um lado, o negativo e do outro lado, o positivo. A banca está perguntando se esse enquanto traz ideia de concomitância? Sim, porque é tempo concomitante. Traz ideia de oposição no texto? Sim. Coisa linda. Item certo. Bora lá. Questão 5. A relação de causa e efeito. Ih, a banca está perguntando se tem causa e efeito. A relação de causa e efeito expressa em
ou para automóveis, pois eles matam milhares de pessoas por ano. Poderia, preservadas a correção gramatical e a coerência do texto, ser reescrita da seguinte forma: ou mesmo para veículos que matam por ano milhões de brasileiros. Bom, primeiro, a banca está querendo dizer se, ao trocar isso daqui, se a relação de causa e efeito poderia ser preservada, ser reescrita, tá? Então, vamos lá. Primeiro, presta atenção, tá acabando. Então, aproveite essa questão. Leia aqui comigo, ó. O que ele está dizendo aqui, ó. Volte um pouquinho ao texto para você entender do que ele estava falando. Em breve, raciocínio idêntico deverá valer para a internet, também usada por bandidos, pedófilos e fraudadores cibernéticos. Ou para automóveis. Então, esse ou para automóveis estava ligado a isso aqui, ó. Raciocínio idêntico deverá valer para automóveis. Como assim raciocínio idêntico? É porque eles estão falando de bloquear, desligar as antenas, enfim, acabar com o problema. Então ele está dizendo assim, ó, em breve o raciocínio idêntico deverá valer para a internet ou deverá valer para automóveis, pois eles matam milhares de pessoas por ano no Brasil. Então agora você vai fazer a reescritura comigo, ó. A relação de causa e efeito expressa em ou para automóveis, pois eles matam, poderia, vamos trocar agora, ou mesmo para veículos que matam por ano milhões de brasileiros. Bom, primeiro, ele reescreveu a relação de causa e efeito. Ele trocou um pois causal por um que trazia ideia de restrição. Então, ele não reescreveu a relação de causa e efeito. Então, primeiro, você entendeu a questão? Havia uma relação de causa e efeito ali no pois. E ela trocou, a banca reescreveu por isso aqui. E ela retirou o pois e não colocou nada. E só colocou um que é um pronome relativo de oração adjetiva restritiva, que traz uma ideia não de causa e efeito, mas de restrição. Então, isso foi o primeiro problema. E outra, a banca pergunta de correção e coerência lógica. Se você for ver, também há um problema de coerência. Porque quando ele diz lá em cima, eles matam, uma coisa é você dizer que os automóveis matam milhares de pessoas. Outra coisa é dizer que eles matam milhões de brasileiros. E outra, matam milhares de pessoas no Brasil, milhões de brasileiros. Presta atenção, presta atenção. A banca não estava perguntando de alteração semântica. Ela estava perguntando de se a relação de causa e efeito foi mantida. Você já viu que não, porque ele tinha um pois ali e ele substituiu por um que pronome relativo que não traz valor semântico de causa e efeito. A banca não perguntou de sentido, mas o sentido mudou. O sentido mudou por quê? Porque uma coisa é matar milhares de pessoas no Brasil, outra coisa é matar milhões de brasileiros. Você matar milhares de pessoas, você está matando quem é brasileiro e quem não é. Milhões de brasileiros mudou o sentido, mas a banca não perguntou de sentido. Então, quais foram os problemas? O problema foi, não se mantém a relação de causa e efeito e há uma perda de lógica, de coerência. Perda de coerência, porque como assim os veículos matam milhões de brasileiros? Eu não tenho essas estatísticas, mas ficou sem coerência, concorda? Ele estava lá numa relação da argumentação, ele estava falando dos automóveis que matam milhares de pessoas por ano. Se você tascar lá a informação de que matam milhões, isso vai ficar incoerente. A banca não falou em mudança de sentido, mas gerou mudança de sentido. E gerou, principalmente, é isso que eu quero te mostrar, uma perda da relação de causa e efeito. Entendeu? Então, quando ela diz que a relação de causa e efeito seria preservada, não, ela não foi preservada, porque esse pois trazia uma relação de causa e efeito que o que não trazia. Vamos embora para a última, questão 6. Eita! 4 alternativas. 4. Sprint final. Essa questão é ótima. Essa questão é, Fernanda, todo conectivo que você inserir lá no texto, você vai ter de ler e ver se faz sentido naquilo que você está lendo, a inserção daquele conectivo. É colocar o conectivo, ler e ver se tem lógica. Então é só prestar atenção no que você está lendo. Então vamos lá, saideira.
Mesmo fazendo-se os devidos ajustes nas letras maiúsculas, blá, 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 as relações não são respeitadas. Ou seja, são 4 assertivas. Em 3, as relações são respeitadas. Em 3, haverá tudo bem, ficará tudo bem. Em uma, não. Então, vamos lá. Letra A. Posso colocar o C antes do não fossem, lá nas linhas 2 e 3? Vamos ver. Cadê o não fossem? Tá aqui. A banca quer inserir um C aqui. Estará tudo bem se for condicional. Vamos ver se é condicional? É só ler o que você está, prestar atenção no que você está lendo. O Brasil seria um exemplo de boas práticas se não fossem as queimadas. Coisa linda, havia uma ideia de condição, o C ficaria perfeito. Ok na letra A. Letra B, posso colocar um porquê antes de a maior parte? Vamos lá para a linha 4. Eu tenho de ver se o que vem aqui em a maior parte é explicação ou causa. Se for, tá tudo bem. Então, vamos ver. Ó, temos uma matriz energética limpa, porque a maior parte é de hidrelétrica. Sim, ele afirmou, depois ele justificou. Por que é limpa? Porque a maior parte. Então, há uma explicação, uma justificativa. Coisa linda, letra B. Letra C. Posso colocar o mais antes de o que põe? Então, é só ir ao texto, ler, entender o que eu estou lendo. Vamos ver. Ele diz antes do mais. O que ele diz? Ó, somos o país que mais usa biocombustível. Tá, beleza. Que é renovável. Mas o que põe o Brasil na lista dos grandes emissores é o desmatamento. Então, há uma oposição entre o biocombustível, que é coisa boa, e o desmatamento, que é coisa ruim. Esse mais está lindo, sim, faria coerência. Você entendeu? Em cada alternativa, você está indo lá, inserindo o conector e trabalhando com a relação lógica entre as frases. Agora, a banca quer saber se o por isso pode ser inserido antes de ano a ano. Vou lá para ver. Adriana, então a banca quer colocar um por isso aqui, não é? É. E o por isso, Adriana, você já falou 50 vezes que o por isso, ele é conclusivo. E consecutivo, ele traz ideia de conclusão que é igual a consequência. Então, eu vou ver se há uma relação de consequência, de causa e efeito. Se houver, tá tudo bem. Se não houver, tá errado. Então, vamos ler o que veio antes. É ler o que veio antes e ler o que vem depois. Vamos ver? Ó, o que ele diz? Antes, o que põe o Brasil na lista dos grandes emissores de gases de efeito estufa é o desmatamento. Ano a ano, colecionamos recordes de devastação. Então, veja, é a consequência ou é a causa? O fato de colecionarmos recordes de devastação faz com que o Brasil esteja na lista dos grandes emissores. O que vem aqui não é a consequência, é a causa. O fato de haver tanta devastação faz com que o Brasil esteja na lista blá, blá, blá. Não pode ser por isso. Inverteu a relação lógica de causa. E efeito.